aconteceu? Bom, nós vamos falar primeiro, tá? Isso aqui é mecânica do contínuo, tá? Stress vector, tá? Aqui eu vou colocar mecânica do contínuo. Na literatura inglesa, né, continuous mechanics, tá? Tudo bem. Primeiro detalhe importante, né? Notação, convenção. Tá? É convenção. Convenção, né, não tem explicação. Ou você aceita ou não aceita. Que nem definição. Tá? Então eu vou pegar, tem uma peça, tá? Isso é uma peça, né, que, né, submetida a esforços, né, inclusive carga-momento, né, aqui. Aí você tem um elemento aqui dentro, tá? Vou pegar esse elemento aqui, trazer aqui para fora. E aqui eu tenho meu sistema cartesiano, tá? Aqui eu tenho meu eixo do X, né? Aqui é meu I, aqui é meu J e aqui é meu K, tá? Aqui é X, Y e Z, tá? Aqui eu tenho meu elemento. Qual é a convenção? A convenção é o seguinte, eu tenho 6 faces, vamos pegar essa face aqui. Aqui eu tenho um tal X, aqui eu tenho um tal X e aqui eu tenho um tal X. Né? Esse primeiro símbolo, né, significa que eu estou na face perpendicular a X. Tá? Da mesma forma aqui, né, eu teria, vou colocar aqui, no caso, tal Y e tal Y, certo? Qual a convenção? Sempre o primeiro, né, aqui é a face perpendicular, eu faria mesmo para Z, tá? Aqui é o eixo dos eixos. Agora, qual o segundo índice? Já são elementos de um tensor, né? Aqui, ó, está nessa face e é paralelo a X. Aqui está nessa face, é paralelo a Y, e aqui é paralelo a Z. Certo? Estou numa face só. Então nunca se esquecendo, tá, que as leis físicas, né, não lidam com tensão, não lidam com força. Né? A lei de Newton, força. Né? Em fluido é força. Então aqui a força eu tenho que multiplicar pela área. Delta Y, delta Z. Tá? Agora sim, aqui é minha força. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Isso aqui são as forças atuando nessa face perpendicular a X. Agora, olha só que interessante. Olha que interessante. Eu vejo as tensões aqui, ó. Até vou colocar aqui, ó. Aqui. Força. Por exemplo, em Newton. Tá? Mesma coisa aqui, né? Força em Newton. Né? E aqui, força em Newton. Né? É força. Tá? Então, o tal XY, o tal XX, o tal XZ, é uma força por unidade de área. Já começa por aí. Tá? Essa força foi proveniente da onde? Do tensor-tensão. Acabou. Então você entende agora o que é o stress vector. Né? É uma força, no caso, né? A tensão por unidade de área. Então, essa força aqui, ó, esse vector aqui, né? Já sabe o que é. Tá? Agora, o que acontece com o tensor, aqui, ó, tensor,
Tensão. Tensor, gente. Tensor. Na linguagem das nossas aulas, não são componentes dele. Vocês sabem disso. Que geralmente não aparece na literatura. Não aparece. Aparecem os componentes. Chamar de tensor, pior é isso. Certo? Então aqui eu vou ter aqui, ó. Tal igual a tal xx i mais tal xy ij mais tal xe ik mais agora tal yx, no caso, né? ji mais tal yy, jj mais tal yz, jk. Mais tal zx ki mais tal zy kj mais tal zz kk. Esse é o meu tensor tensão. Aqui, ó, é uma justa posição. Já falamos isso em outras aulas, né? Inclusive nas nossas aulas lá, né? Certo? Inclusive na última. Na última aula, né? Então, olha só. Olha, gente, olha o que eu vou fazer. Olha o que eu vou fazer. O vetor escalar tensor de segunda ordem é um vetor. É um vetor. Tá? Só que eu posso ter esse vetor linha ou vetor coluna. Se não enxergar, Ana, por favor, me fala, que eu tenho o maior prazer. Eu falei, não enxergou claramente, me cobra. Enxergou claramente? Cheguei que vai ter um vetor. A diferença entre linha e coluna não tinha. Fala então. Fala. Não deixa nenhuma palavra causar dúvida em você. Tá? Eu vou fazer o seguinte. Olha aqui, ó. Eu vou pegar uma... Eu vou fazer aqui para você enxergar. Tá? Olha só. Eu quero pré-multiplicar o meu tal tensor pelo versor I. Eu quero. Qual o resultado? É um vetor. É um vetor. Tá legal? Se eu multiplicar ou pós-multiplicar, eu vou ter um vetor. Depois eu mostro se é linha ou coluna ali para você ver. Inclusive eu dei um exercício até na outra sala, entendeu? Eu estava terminando a aula, aí depois eu repeti, mas não tem problema não. Não, tudo bem. Olha só, eu vou fazer o seguinte. Considere o produto escalar. Eu quero fazer o seguinte, I escalar tal. Tá? Tá legal? Esse resultado tem de me dar o quê? Um vetor. Olha como é que é fácil. É por isso que eu fiz de propósito. Aqui, ó. Olha só. Eu vou pré-multiplicar aqui. Tá vendo aqui? Esse I pega esse I. Esse I pega esse I. E esse I pega esse I. Quando eu falo pega, quando pega, né, é o produto escalar. Esse I pega esse J. Zero.
pega esse J, pega esse J. Pega o K e pega o K. Então, eu garanto que esse produto escalar vai ser tal xxi mais tal xyj mais tal xzk. Gostou? Gostou? Melo, está muito claro? Olha só, olha só. Olha que interessante aqui. Estão vendo essa face aqui? Eu vou chamar esse vetor de Tx. Isso aqui é um vetor. Melo, qual a unidade desse vetor? Não tem problema. Qual a unidade dele? I e JK são invariantes. Aliás, são adimensionais. Qual a dimensão de tal XX? Força sobre área. Tal XY, força, aqui é bom, aqui ó, força sobre área. Newton por metro quadrado.